de Relações Internacionais do PT. Para cá, Romênia. Tem um negócio aí. Queria chamar também a minha querida Ana Maria Prestes, secretária de Relações Internacionais do Partido Comunista do Brasil. Ana Maria, cadê você? Enquanto a Ana Maria chega, também gostaria de convidar o companheiro Adalberto Monteiro, presidente da Fundação Maurício Grabois, fundação partidária do Partido Comunista do Brasil. Acho que estão lá na fila. Adalberto, vem aqui. Gostaria também de chamar para compor a mesa o nosso querido presidente da Fundação Perseu Abramo, Paulo Okamoto. Eu estou chamando as pessoas, mas parece que as pessoas não estão aqui. Alguém, por favor, pode avisar as pessoas que estão sendo chamadas que Mônica Valente as convoca? Se não fosse pelo Mônica, eu ainda sou valente, pelo menos de nome. Queria também convidar nossos queridos companheiros, amigos e irmãos da América Latina e do Caribe, em representação ao conjunto de partidos membros do Foro de São Paulo. Quero convidar... Seja bem-vindo, presidente. Quero convidar para a mesa o companheiro Rodrigo Andrés Álvares, do Partido União Patriótica, da coalizão Pacto Histórico da Colômbia, onde tivemos uma estupenda vitória eleitoral o ano passado, para nossa alegria, irmão país Colômbia, junto com os países progressistas da América Latina. Quero chamar também o companheiro Rony Corbo Álvares, da Frente Ampla do Uruguai, nosso país hermanito, está aqui. Frente Ampla que nos dá aulas de unidade. Seja bem-vindo, Rony. Chamar também o companheiro Emílio Losada, chefe de Relações Internacionais do Comitê Central do Partido Comunista da Irmã República de Cuba. E, finalmente, acompanhado da presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleice Hoffmann, e da presidenta do Partido Comunista do Brasil, a ministra Luciana Santos, quero chamar para compor a mesa esse trio, liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, Lula, olê, 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 olá. Lula, Lula, olê, 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 olá. Lula, 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 Lula. O suspense é sempre mais instigante, mais estimulante. Viva!
Esse é um dia aqui. Lula, Lula. Lula, Lula. Olê, 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 olá. Vocês sabem que o presidente Lula, em qualquer lugar que ele vá, a cada passo ou 2 passos, ele é parado, cumprimentado, abraçado, beijado, pelo amor imenso que o povo brasileiro e o povo latino-americano têm por ele. Tá bom. Recebo alguns informes aqui que precisamos esperar um pouco. Não há problema nenhum, nós vamos nos sentar aqui. Peço que ninguém saia da sala, porque a qualquer momento nós teremos o nosso trio liderado pelo presidente Lula. Então, eu falei que ia ser rápido, gente. Olê, 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 olá. Lula, Lula. Olê, 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 olá. Lula, Lula. Olê, 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 olá. Lula, Lula. Lula, Lula. Leo, leo, la. Lula, Lula. Olê, 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 olá. Lula, Lula. Lula, Lula. Leo, 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 la. Lula, Lula. Olha, depois do Coldplay lá na Torre Eiffel, nós podemos aqui agradecer com todo o nosso coração pela presença do nosso querido presidente Lula. Certo. Você está aqui, ó. Certo. Gente, pedimos a todos que se sentem. Vai ter oportunidade de tirar todas as fotos desse momento histórico. Queria dizer para vocês que o encontro do Foro de São Paulo, além de 1990, foi realizado aqui no Brasil em 2005, 2013 e 10 anos depois, olha nós aqui outra vez. Vamos dar início à nossa solenidade de abertura e eu quero passar a palavra à presidenta do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, antes agradecendo muito, em nome da Secretaria Executiva do Foro de São Paulo, ao imenso apoio do PT à realização desse 26º encontro. Agradeço à presidenta Gleisi e a toda a sua direção, que muito contribuiu para a realização deste encontro. Vai, minha presidenta. Boa noite a todos os companheiros, todas as companheiras.
Saudar aqui a companheira Mônica Valente, nossa secretária executiva do Foro de São Paulo, cumprimentá-la pela realização desse evento. Para nós é um momento histórico aqui no Brasil, receber tantos companheiros e companheiras de tantos partidos, movimentos da América Latina e também do mundo. E saudando a companheira Mônica e o presidente Lula, eu quero saudar toda essa mesa de abertura do Fórum. É com muita alegria, disposição e esperança no futuro da América Latina e Caribe que recebemos aqui em Brasília a 26ª reunião do Foro de São Paulo. Nosso reencontro ocorre em um momento muito especial para o Brasil e toda a região, com a retomada das lutas sociais e de governos que priorizam a pauta do povo. É uma retomada animadora, depois dos reveses que sofremos nos últimos anos em alguns países, inclusive aqui no Brasil. Os novos ventos confirmam a justeza de nossas bandeiras, a identidade com os anseios populares e a persistência na luta por um mundo melhor, mais justo, menos desigual e mais democrático. Por isso mesmo, é tão importante voltarmos a reunir o Foro de São Paulo, renovar nosso compromisso comum com a transformação social e política. Não é segredo que alguns companheiros de boa fé achavam politicamente inoportuna a realização desse encontro aqui no Brasil com a presença do presidente Lula. Seus temores estavam associados à campanha de mentiras e difamação de que o Foro de São Paulo é alvo desde a sua criação. Mas a realização deste encontro, neste momento, é justamente a oportunidade de rebater as mentiras e avançar com coragem no debate de ideias entre nossos partidos com a sociedade e mostrar que nós não desistimos de nossos ideais, nem temos de nos envergonhar por defender os interesses do povo. O primeiro encontro do Foro de São Paulo, em 1990, debateu os efeitos e retrocessos sociais do neoliberalismo, a face mais cruel do capitalismo aqui em nossa região. Naquela ocasião, nossos partidos escolheram a luta política e popular como caminho mais eficaz para a transformação política e social. É uma grande mentira, portanto, dizer que o Foro de São Paulo seria uma organização secreta que apoia ou participa de movimentos armados e insurrecionais. Somos da paz, da democracia e da justiça. Desde aquele primeiro encontro, conseguimos enormes conquistas. Elegemos governos comprometidos com as mudanças e elas se refletiram numa vida melhor para o povo. As ideias atrasadas e antipopulares do neoliberalismo continuaram ameaçando nossa região. E hoje elas se impõem, ou tentam se impor, aliadas a movimentos de extrema-direita, que, por sua vez, ameaçam a própria ideia de democracia que nos une. Aqui no Brasil, sentimos na pele o que são capazes de fazer para demolir a ordem constitucional e democrática, destruir direitos individuais e coletivos, atacar pessoas e instituições. Sob a liderança do presidente Lula, construímos uma frente eleitoral e política com raízes populares e amplitude social, que os derrotou nas urnas, e numa tentativa de golpe de Estado que escandalizou o mundo. Em nome do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, agradeço a solidariedade dos partidos, movimentos e lideranças da América Latina e Caribe, e também dos países da Europa, África, Ásia, dos Estados Unidos, muitos dos quais participam como convidados dessa reunião. Sem vocês, nós não teríamos enfrentado o lawfare no Brasil e a injusta prisão do presidente Lula. Muito, muito obrigada. Aprendemos que o enfrentamento à extrema-direita e ao fascismo tem de ter um caráter global, pois é globalmente que eles se organizam para oprimir os povos e países. Durante esse encontro, estamos promovendo um seminário sobre comunicação e redes sociais para desnudar a rede global de mentiras e desestabilização de democracias organizada pela extrema-direita, com ramificações em todos os continentes. Enfrentar o fascismo, onde quer que se manifeste, é tarefa central, não só da esquerda e dos progressistas, mas de todos os democratas num esforço conjunto e determinado.
O tema central desse 26º Foro de São Paulo é a integração entre os povos e países de nossa imensa região. Significa também a retomada de um processo que havíamos acelerado nas primeiras décadas do século, sob a liderança de governos progressistas, populares e de esquerda na maioria dos países da região. Aquele processo foi sabotado e interrompido pela emergência de governos conservadores, de orientação neoliberal, e até mesmo liderados pela extrema-direita, como foi o caso do Brasil. Aqueles que sempre se beneficiaram da história, injustiça e desigualdade em nossa região perceberam que a integração é um passo necessário e fundamental para a emancipação dos povos e países da América Latina e do Caribe. Por isso, atuaram para nos dividir, para tornar nossos países submissos, para sabotar a nossa democracia. Organismos e instâncias como a Unasul, a CELAC, o Conselho de Segurança do Sul, podem e devem ser retomados ou fortalecidos na nova conjuntura que se apresenta. A integração que desejamos construir deve ser equilibrada e justa em seus diversos aspectos. Os partidos políticos e movimentos sociais aqui reunidos têm a tarefa de mapear iniciativas e propor políticas públicas capazes de promover uma integração soberana. Nossa integração é parte importantíssima da construção de um novo mundo, um debate urgente e cada vez mais forte pela superação das imensas e indecentes desigualdades em nosso planeta. O Foro de São Paulo contribuiu, desde sempre, para a construção de uma ordem global democrática, por defender o diálogo e denunciar a intervenção unilateral, política, militar ou econômica em nossos países, que tem como exemplo mais cruel o bloqueio dos Estados Unidos a Cuba. O Foro contribuirá ainda mais no esforço comum de preservar e manter de forma sustentável nosso imenso patrimônio ambiental, nossas florestas e demais biomas, atuando de forma soberana, responsável e decisiva no enfrentamento das mudanças climáticas. Ao longo dessa trajetória, fomos capazes de construir soluções soberanas para as crises políticas em países amigos. Este foi o legado do professor Marco Aurélio Garcia, ex-presidente do PT e um dos fundadores do Foro de São Paulo, a quem homenageamos nesse 27º encontro. É imprescindível homenagear também dois líderes globais que se destacam na luta contra a desigualdade e a fome, em defesa dos excluídos do mundo e da preservação ambiental climática do planeta: o Papa Francisco e o presidente Lula. Eles nos inspiram e dão o exemplo de que nenhum objetivo é impossível, por mais difícil que pareça, quando a causa é justa e a disposição de lutar é coletiva. Viva o Foro de São Paulo! Muito obrigada, presidenta Gleisi, e mais uma vez obrigada por todo o apoio do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil à realização do 26º Encontro do Foro de São Paulo. Passo agora a palavra à nossa querida presidenta do Partido Comunista do Brasil, a ministra de Ciência e Tecnologia, a companheira, camarada Luciana Santos. E aproveito, Luciana, para também agradecer ao PCdoB, a Ana Prestes, o Walter Sorrentino, o Adalberto, da Fundação Maurício Grabois, pelo apoio, como partido anfitrião, à realização desse nosso 26 encontro. Dá-lhe, minha presidenta. Muito boa noite. Quero saudar nosso presidente Lula, Mônica Valente, que o nome já está dizendo, é uma valente, nossa querida presidente Gleisi Hoffmann, saudar o presidente da Fundação Maurício Grabois, Adalberto, e saudando o Rony também,
companheiro aqui do lado, que representa a região Cone Sul, saudando esse, saúdo todos os outros componentes da mesa e todos os delegados e delegadas a esse 26º encontro do Fórum de São Paulo. É uma grande alegria poder reencontrá-los presencialmente, depois do hiato provocado pela pandemia, cujas consequências ainda se fazem em todo o mundo. Melhor ainda recebê-los em nosso país, que após um período de sombras, assiste esperançoso à confiante aurora dos novos tempos. Sob a liderança do presidente Lula, estamos reconstruindo o Brasil e fazemos votos de que a vitória das forças progressistas por aqui sirva de farol e estímulo para a luta dos povos em toda a região. Que traga bons ventos, que nos irmanem na construção de um projeto popular, inclusivo, democrático, solidário e soberano para a nossa América. Juntos somos mais fortes. Como presidente nacional do PCdoB, tenho muito orgulho de dizer que ajudamos a fundar essa organização no início dos anos 90. Naquele momento, a América Latina saía de um período de ditaduras, que deixaram marcas severas em nossos países. Após a queda do Muro de Berlim e a dissolução do campo da União Soviética, havia muitos questionamentos sobre qual seria o futuro dos partidos anti-imperialistas, comunistas, socialistas e progressistas de uma maneira em geral. Na década de 90, do México à Patagônia, todos os governos latino-americanos, com exceção de Cuba, que está aqui presente na nossa mesa, muito bem-vindo, o nosso Emílio, secretário de Relações Exteriores do Partido Comunista Cubano. Com exceção da nossa ilha rebelde, eles eram defensores do modelo neoliberal. De lá para cá, o mundo mudou tanto e tão rápido, aprofundando nossos desafios de integração regional, proteção ao meio ambiente, defesa de nossos povos e soberania das nossas nações. Ao longo dessas 3 décadas do Fórum de São Paulo, os partidos e movimentos membros desta plataforma participaram intensamente dessas transformações. Tivemos as batalhas antineoliberais da década de 90, que resultaram em maior organização popular e na construção de projetos para as disputas eleitorais. Depois veio a primeira década dos anos 2000, com várias vitórias nas urnas e ocupações de espaço de poder por partidos membros do Fórum. Foi também uma década decisiva para iniciar importantes projetos de integração, como a Unasul, e trabalhar uma agenda de mudanças comum. Na virada da década, começaram os golpes, novamente, de onda de restauração conservadora. Primeiro em Honduras e depois no Paraguai. Já essa agenda da década dos anos 80 foi marcada por golpes e revés eleitorais, como a vitória de Macri na Argentina em 2015, o golpe sobre a nossa querida guerreira ex-presidente Dilma em 2016 e o golpe sobre a eleição de Evo na Bolívia em 2019. A passagem para esses anos 2020 tem a marca de levantes populares importantes, no Peru, no Chile e na Colômbia principalmente. Mas foi também um tempo de ascensão da ultradireita fascista, com a eleição de Bolsonaro no Brasil e o surgimento de Antônio Castro no Chile, por exemplo. No presente momento, a vitória eleitoral de Lula no Brasil e de Petro na Colômbia são 2 fatos importantes que animam e mobilizam o conjunto de partidos e movimentos deste fórum a construírem novamente uma agenda comum que possa impactar na diminuição da desigualdade. Hoje o presidente dizia, aliás, ontem, que a palavra igualdade era uma palavra difícil em enfrentamento à desigualdade nos fóruns dos países do G20, dos países do G7, e é por isso que a gente precisa afirmar isso. Diminuição da desigualdade, da fome, da desindustrialização e fazer avançar projetos de integração na infraestrutura, na logística, na educação, na saúde e segurança dos países da região como um todo é um desafio nosso e nós precisamos abraçar isso com muita vontade política. Vivemos um contexto internacional conturbado e conflitivo, com tensões e múltiplas crises, entre elas os impactos da pós-pandemia e as consequências da guerra na Ucrânia. Esse quadro influencia na atividade econômica em nossos países. Lá atrás ainda estamos pagando com o nosso suor e desemprego a crise no centro do capitalismo que aconteceu em 2008.
E os desdobramentos dessa prolongada crise têm resultado em fenômenos políticos e sociais graves, como eu já mencionado, o surgimento das forças de extrema-direita, que continuam ganhando espaço no ambiente político europeu. Soma-se a isto um processo vertiginoso de disputa geopolítica, que tem como centro a competição pelo domínio de recursos tecnológicos. Dentro dessa chave, há uma refiguração da chamada globalização, que dá lugar à regionalização das cadeias de valor, nacionalizando empresas, componentes e insumos. O dólar como moeda de reserva e de troca comercial tem sido questionado cada vez mais por um número maior de atores, sejam eles países, instituições financeiras e na voz do nosso presidente Lula em todo lugar que chega nesse mundo afora. Por aqui, sob o comando do nosso presidente Lula, o Brasil resgata seu prestígio internacional e orienta a nossa política externa aos objetivos do desenvolvimento nacional, da defesa da paz e da integração regional. Nosso compromisso com a unidade latino-americana está expresso no regresso do país à CELAC, que aconteceu já no início desse ano, na Argentina, e na normalização das relações com os países vizinhos. Apesar das vitórias das forças progressistas, aqui nunca deixamos de estar atentos à reação conservadora. Vencemos Bolsonaro, mas o pensamento conservador é um fenômeno que ainda precisamos enfrentar. Há setores da direita e da ultradireita que falam muito mal sobre o Fórum de São Paulo, como bem disse aqui a nossa presidente Gleisi. E o atacam porque se sentem ameaçados por essa grande unidade de partidos da esquerda latino-americana e caribenha. Eles temem o aprofundamento das lutas sociais. Eles temem as políticas econômicas antineoliberais. Os anticapitalistas e antiimperialistas, eles também temem. Então, no conjunto dos países da região, são setores que têm se beneficiado da desintegração, da fragmentação e da atomização dos projetos dos países e povos latino-americanos e caribenhos. Sabem que uma maior integração regional pode fazer avançar o desenvolvimento comum e uma maior proteção dos direitos da população. Por isso, desferem ataques baseados em teorias conspiratórias e fake news, se aproveitando desconhecimento sobre reais características do Fórum de São Paulo. Este será um encontro muito intenso, depois desses 4 anos sem nos vermos. Para além da pandemia e da má gestão da saúde pública pelos governos liberais nos últimos anos, tivemos aumento relevante da pobreza extrema, da desigualdade, das tentativas de saque dos nossos recursos naturais. Por outro lado, tivemos também levantes sociais importantes e eleições de projetos de esquerda e progressista. O Fórum de São Paulo se encontra em 2023 e é muito diferente daquele de 2019. Hoje, com mais esperança e mais força para avançar na agenda emancipatória da justiça social para o povo latino-americano e caribenho, que caminha por uma integração que eleve cada vez mais as potencialidades do desenvolvimento com justiça social e ambiental. Respeitando as diferenças, estamos aqui para caminharmos juntos, naquilo que nos é comum, lutar pelos interesses dos povos latino-americanos, defendendo a democracia, combatendo as desigualdades e construindo uma região com mais desenvolvimento e protagonismo no mundo. Muito obrigada e firme na luta. Muito obrigada, presidenta Luciana. Não é por nada, mas ter presidentas mulheres faz bastante diferença. Nada contra os homens, mas vocês acabam de ver. Passo agora a palavra ao querido companheiro Rodrigo Andrés Álvares, da União Patriótica, da Coalizão Pacto Histórico, para sua saudação, rápida saudação, como membro representante de uma regional, a Regional Andino-Amazônica do Foro de São Paulo. Vai, Rodrigo, dale. Gracias, Mónica. En primer lugar, saludar al presidente Lula. En primer lugar, saludar al presidente Luis Inácio Lula da Silva. Saudar a Mônica, a todos os que nos acompanham nessa mesa. Saudações por parte da nossa União Andino-Amazônica, que trabalha com o Fórum de São Paulo, a partir de uma região que enfrentou grandes mobilizações, que enfrentou a ultradireita e que hoje, graças às nossas batalhas pela unidade, e mesmo durante as adversidades,
necessidades, como já foi dito pelos colegas do Foro de São Paulo, conseguimos conquistar muitos governos, alcançar grandes vitórias, mas isso só foi feito por conta da unidade muito ampla, frentes políticas eleitorais muito amplas, precedidas de uma grande mobilização social e popular, tanto na Colômbia, como no Peru, como na Bolívia, para a recuperação da democracia. E hoje, aqui nesta mesa, diante de vocês, eu quero pedir que vocês mandem um abraço ao povo peruano, que estão resistindo ao golpismo, que estão resistindo à repressão de um governo nefasto no Peru. Também, companheiros, é importante dizer aqui que essas vitórias, as vitórias que alcançamos com o companheiro Luiz Arce, com o companheiro Gustavo Petro, com o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, nos permitiram reconstruir uma nova união, uma nova esperança, não somente dentro dos nossos países, mas também para a nossa região, para que possamos pensar mais, para alcançar uma reflexão frente a esse mundo onde há mais incerteza, a encontrarmos o nosso lugar frente às alianças diplomáticas e rumo à paz mundial. Assim, as nossas lideranças são mantidas através de uma tarefa que é a de conseguir ter um mundo com mais justiça ambiental e política. Temos avançado e temos muitas tarefas, sobretudo a da defesa soberana da nossa Amazônia e dos recursos naturais de nossa região, pois, como sempre, o imperialismo norte-americano quer se apoderar de tudo isso. Em segundo lugar, outro ponto importante, precisamos construir um processo de transição energética justa, de acordo com as peculiaridades nacionais e regionais. Também gostaríamos de dizer que, para podermos alçar voz, precisamos da integração de nossos povos, de nossos governos, estados e, sobretudo, reconstruir, reanimar a nossa institucionalidade regional. Também quero dizer que estamos muito contentes como colombianos, pois pela primeira vez nós podemos dar nossa contribuição a este sonho, a essa tarefa com o primeiro governo popular da história da Colômbia em seus 200 anos de guerra republicana. É um governo, como todos os que estão aqui sabem, que está sob a égide do presidente Gustavo Petro e de nossa vice-presidente, que busca essa reintegração para resolver os novos e os antigos desafios que a região possui, como a desigualdade, a pobreza, a questão da industrialização, mas também a proteção da nossa casa comum, da vida, das fontes de água, que é a nossa Amazônia. E, por último, eu gostaria de dizer que o Foro de São Paulo e os partidos aqui presentes podem contar hoje com um governo que não virará as costas para o povo. Hoje, o povo colombiano resiste. Um processo de golpe, cheio de fake news, cheio de calúnias contra os nossos principais líderes, dentre os quais o presidente Petro, nossa bancada parlamentar, mas junto ao povo mobilizado, vamos continuar contribuindo para a integração da sociedade latino-americana e para o avanço dela. Muito obrigada. Gracias, Rodrigo Andrés. Y con mucha alegría tenemos el gobierno de Petro y Francia en Colombia para la alegría de nosotros y nosotras. Ahora le paso la palabra al querido compañero Rony Corbo Álvarez, del Frente Amplio. Corbo Álvarez, da Frente Ampla do Uruguai, que é representante da regional do Cone Sul, do Foro. Boa noite. Em nome da Regional Sul, queremos agradecer a
presidenta Gleice, à presidenta Luciana do PCdoB, a Mônica, ao presidente Lula por ser anfitrião deste magnífico encontro do Fórum de São Paulo, que há 4 anos é um produto devido à pandemia não conseguia acontecer. Hoje temos a sorte de ter conosco um dos fundadores do fórum, que é o presidente Lula. Mas também está conosco, mesmo que não fisicamente, o outro fundador do fórum, que é o eterno e querido comandante Fidel Castro. Para sempre, sempre, sempre presente nos debates latino-americanos e caribenhos. Eu quero contar-lhes que no meu país, Uruguai, há 2 dias estamos comemorando e lembrando os 50 anos do golpe de Estado. Mas não o golpe, mas sim a resistência popular e os 15 dias de greve geral que a Central Única dos Trabalhadores do Uruguai resistiu a esse golpe. E essa ditadura nasceu para ser derrotada depois. E quando lembramos isso, eu quero dizer claramente que também, em conjunto com os companheiros chilenos em setembro, vamos lembrar o mesmo no Chile de Allende, que também a luta do povo chileno pôde depois avançar com uma democracia que hoje está sendo construída. O mais incrível disso tudo, e que a OEA homenageia Salvador Allende, quando a melhor homenagem que ele pode fazer é desaparecer para sempre. Desaparecer para sempre. E que essa questão da integração regional que tanto falou nos últimos dias o presidente Lula, com a chamada dos presidentes latino-americanos, procurando uma integração, primeiro, soberana e autodeterminada da nossa região, pela primeira vez na história, e cumprindo 200 anos da doutrina Monroe, sim, que siga enfrentando o mesmo inimigo de sempre. E esse inimigo é o imperialismo norte-americano, que quer dividir-nos, e esse grave inimigo vencer cada um dos projetos autônomos que realizamos. E devemos dizer isso, porque às vezes disso se fala pouco, e devemos colocar de novo no tapete o que disse recentemente a chefe do Comando Sul, Laura Richardson, que disse que os recursos naturais nossos são deles, que falou da Amazônia, que falou da água, que falou do lítio, diz, temos. Não. Isso dos povos latino-americanos e caribenhos, que somos os verdadeiros donos das riquezas naturais dos nossos povos. Precisamos de uma integração soberana que meça os nossos tempos de forma diferenciada, como são diferentes os nossos países. Necessitamos defender a democracia e defendê-la sempre, aprofundá-la cada vez mais, para que os nossos povos sejam verdadeiros protagonistas dessa construção democrática e integradora. Precisamos de uma integração regional que meça os avanços concretos, mas que considere também as assimetrias, uma experiência que nós aprendemos no Mercosul. Por isso, presidente Lula, nós apoiamos a proposta que você fez na cúpula dos presidentes recentemente, com toda a nossa força. Tenha toda a nossa confiança, tenha todo o nosso apoio, que terá nos partidos membros do Fórum de São Paulo um dos primeiros aliados em conjunto com os movimentos sociais para a construção de uma pátria grande, autônoma e soberana. E o que sonharam os nossos povos e que agora tentaremos construir. Para finalizar, porque nós queremos ouvir o presidente Lula, queremos dizer que também apoiamos, como Fórum de São Paulo, a sua tentativa para alcançar a paz na guerra entre Ucrânia e Rússia, porque a paz é a única forma de defender a humanidade. Esta humanidade que hoje corre sérios riscos. Presidente Lula, hoje, como ontem, nos bons e nos maus momentos, você sabe, pode contar conosco, no querido Fórum de São Paulo. Muito obrigado. Agora, antes de passar ao presidente Lula, vamos ouvir a nosso querido secretário de Relações Internacionais de Cuba, Emílio Losada. Muchas gracias, Mónica. Querido companheiro
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República Federativa do Brasil, líder do Partido dos Trabalhadores e irmão entranhado no povo cubano. Queridas Gleice e Luciana, presidentas respectivas do Partido dos Trabalhadores e do Partido Comunista do Brasil. Estimada Mônica Valente, secretária executiva do Fórum de São Paulo, queridos companheiros, eu lhes transmito a mais cordial saudação e um desejo de sucesso para este 26º encontro do Fórum de São Paulo, em nome do Partido Comunista de Cuba, especialmente o seu primeiro secretário, o companheiro Miguel Díaz Berbues. Eu faço uma homenagem ao companheiro Marco Aurélio Garcia, um dos fundadores deste fórum. E que constituiu um dos artifícios deste passo de concertação, um dos pontos mais importantes da esquerda latino-americana e caribenha. Queridos companheiros, em apenas algumas horas comemoraremos os 23 anos da histórica fundação do Fórum, uma ideia nascida do líder histórico da Revolução Cubana, comandante-chefe Fidel Castro Ruz, e do companheiro Lula da Silva. Em momentos onde se produzia a desintegração da União Soviética, a queda do campo socialista, o aprofundamento da soberania dos Estados Unidos e a crescente onda econômica neoliberal no nosso continente. O Fórum de São Paulo foi, durante todos estes anos, um espaço imprescindível de construção da unidade da esquerda latino-americana e caribenha para contribuir para a definitiva independência, soberania e integração da nossa região. Passaram-se 4 anos do último encontro presencial em Caracas. Nenhuma das condições que tivemos, além da pandemia, enfrentamos durante estes anos, impediram que o Fórum continuasse a sua atividade e a defesa da esperança dos nossos povos por um mundo melhor, que é possível. Neste sentido, o papel que tem a companheira Mônica Valente como secretária do Fórum foi decisivo. Queridos companheiros, no encerramento do 4º encontro do Fórum de São Paulo, em Havana, em 24 de julho de 1993, Fidel expressou e mencionou: quais perspectivas de independência, de segurança e de paz, quais perspectivas de desenvolvimento e de bem-estar teriam os nossos povos divididos? Quando falamos da integração econômica e política da América Latina, falamos principalmente de uma questão de consciência, de uma consciência que devemos formar, de um pensamento que devemos criar. É dever da esquerda, na minha modesta opinião, dizia Fidel, criar consciência da necessidade da integração e da união da América Latina. Nenhuma região do mundo tem tantas coisas em comum. Fim da citação. Essas palavras têm hoje uma enorme vigência. Sem articular adequadamente a necessária unidade dos nossos povos, das forças de esquerda e os movimentos progressistas, não poderemos enfrentar como região os colossais desafios do mundo contemporâneo. A política hostil e agressiva do Império Norte-Americano no nosso continente, baseada na perversa doutrina Monroe, que este ano cumpre o aniversário 200, não somente permanece com nenhuma mudança, mas se aprofunda. Somente a unidade da necessária diversidade poderá enfrentá-la e vencê-la. Para a América Latina e o Caribe, é uma questão de sobrevivência. A consolidação de mecanismos como a CELAC e a Unasul é uma tarefa de todos, e especialmente das forças de esquerda e dos movimentos progressistas. Queridos companheiros, Cuba enfrenta hoje uma complexa situação econômica, principalmente pelo que está acontecendo, o bloqueio econômico, comercial, financeiro, que há quase 65 anos Estados Unidos aplica no meu país e que constitui o principal obstáculo para o nosso desenvolvimento. Nestes últimos 4 anos, que coincidiram com a pandemia da Covid-19, o agravamento das consequências pela mudança climática e o conflito na Europa
o anterior governo dos Estados Unidos, encabeçado pelo presidente Donald Trump, aplicou 143 medidas para prejudicar Cuba e apagar o exemplo que significa o nosso pequeno país para as causas mais justas do nosso continente e da humanidade de forma geral. A administração do presidente Biden, seguindo esta mesma estratégia, manteve intactas cada uma destas 243 medidas. Foi particularmente cruel a inclusão de Cuba nos chamados países que patrocinam o terrorismo, o qual, além disso, de injusto, significa um profundo dano às finanças de Cuba. Apesar disso, Cuba continua resistindo e temos a firme convicção de vencer uma vez mais. Tenho a certeza de que não vamos aceitar jamais, não vamos render-nos jamais. Como disse o nosso primeiro secretário, companheiro Canelo, resistiremos criativamente ao bloqueio e também devolver-nos, para o qual existe uma estratégia econômica e social bem desenhada. Neste sentido, continuaremos contando com a permanente solidariedade de cada um de vocês, o qual sempre agradecemos. Queridos companheiros, vamos aprofundar a unidade das forças de esquerda e os movimentos progressistas, não somente dentro dos nossos países, mas também dentro da nossa região. Todos juntos somos mais fortes e nada nem ninguém poderá derrotar-nos. O Fórum de São Paulo continua mostrando a sua vigência plena. Viva o companheiro Lula! Viva o Fórum de São Paulo! Viva! América Latina e o Caribe unidos jamais será vencido. Viva Cuba! Muchas gracias. Viva! Hasta la vitória! Sempre! Gracias, Emílio. Luego, companheiro. Pois, companheiro. Buscamos todos os presentes. Companheiros e companheiras. Vamos passar a palavra agora para o nosso querido presidente Lula agora. Mas eu queria fazer 2 grandes registros antes disso. O primeiro é que esse encontro está homenageando o nosso querido Marco Aurélio Garcia. A gente tinha tentado preparar um vídeo com um tango que ele adorava, um tango argentino chamado Juju Verde, cantado pela Susana Rinaldi, ou Rinaldi, não sei, me ajudam os argentinos. Rinaldi. Pero não conseguimos. Mas depois desta transmissão, quando nós não tivermos em transmissão, nós vamos colocar esse tango, Juju Verde, em homenagem ao Marco Aurélio Garcia. E eu quero agradecer ao Martim Granovski, um jornalista, nosso amigo, muito amigo, do MAG, como ele chamava, que tentou por todos os meios conseguir a autorização para passarmos o tango. Mas não foi possível, mas não é por isso que nós não vamos deixar de cantar. Puxa, presidente, se eu soubesse, eu tinha impresso a letra para o senhor para cantar. E a outra coisa, antes de passar para o presidente Lula, é que a gente vai passar um videozinho, viu, presidente, bem curtinho, daquele primeiro... Não é esse não, gente, não é esse não. É do primeiro encontro do Foro de São Paulo, lá no famoso Hotel Danúbio. Está passando as fotos do Marco Aurélio Garcia, o nosso querido companheiro. Depois que a gente passar o vídeo, a gente vai retornar com as fotos. Mas o que eu queria agora é colocar um pequeníssimo trecho da abertura
do primeiro encontro do Foro de São Paulo, a partir de vídeos gravados pela TVT na época, e que foi feito um pequeno excerto, um pequeno trecho, e eu agradeço muitíssimo à Fundação Perseu Abramo e ao Centro Sérgio Buarque de Holanda, o Centro de Memória, e a Ellen, que eu acho que ela está aqui, a nossa diretora da Fundação, que nos apoiou nesse trabalho. E esse pequeno vídeo... Cadê o vídeo, gente? Eu estou aqui enrolando. Como está baixando, já estava baixado. Nesse pequeno vídeo, nós vamos ver o nosso querido presidente Lula. Essas são fotos muito bonitas do MAG também, né? Olha. A Clara Scharf, nossa querida companheira. O MAG com a presidenta Dilma, nossa guerreira. Não vamos ter o vídeo, gente? Então, eu vou passar para o presidente. É sempre assim, gente. A gente prepara tudo, deixa tudo no ponto, mas a tecnologia ou a nossa pouca perícia... Olha lá, que foto linda do MAG. É com essa foto que a gente quer se lembrar sempre dele. Esse sorriso franco e aberto. Vamos deixar passando foto do MAG. Vou passar a palavra para o presidente Lula. Quando o vídeo... Ah, olha lá, vai rolar, vai rolar. Eita, nós, glória a Deus. E, gente, tá o MAG de novo. Tudo bem, a gente ama ele, a memória dele. Eu acho que o Leon está nos assistindo no streaming, o Leon Garcia, filho do MAG, nosso querido amigo, companheiro. Foi ele que me deu a dica do tango Juju Verde, porque uma semana antes, ou 10 dias antes do Marco Aurélio em Buenos Aires, jantando com o Martim Granovski, e assistindo um show da Susana Ranaldi. Latana, verdade? E diz que quando tocou esse tango Juju Verde, ele cantava o tango junto, assim, com todo o vigor e toda a paixão. Mas eu vou passar a palavra para o presidente Lula, e a hora que tiver o vídeo, a gente assiste. Bem, se naquela época eu tivesse consciência que eu era tão bonita assim, eu não teria envelhecido. Mas não tem som, Stuka. Deixa para o próximo encontro. Deixa para depois, então. Deixa para depois. Vamos dar prosseguimento aos nossos compromissos democráticos aqui. Bem, a primeira coisa que eu queria pedir desculpa era de não precisar ler uma nominata aqui com os nomes dos companheiros que estão na mesa, porque já foi lido por 3 pessoas que falaram antes de mim, e eu iria, então, tomar o meu tempo de falar, falando a nominata. Como ninguém aqui é candidato a nada, então eu não preciso repetir os nomes. Bem, uma coisa que eu queria lembrar a vocês é que quem tem 43 anos hoje tinha apenas 10 anos de idade quando nós fizemos a primeira reunião do Fórum de São Paulo. Eu quero crer que muitos de vocês que estão participando desse fórum
não tinha mais do que 10 anos de idade em 1990. E eu queria contar um pouquinho da história do porquê nós criamos o Fórum de São Paulo. Por que nós discutimos a criação de um fórum? A primeira coisa é que, em 1985, eu tinha consciência de que jamais a gente poderia chegar ao poder pela via do voto, pela via democrática. Essa era uma coisa que eu tinha na cabeça naquele momento. Não é possível que um operário possa chegar à presidência da República pela via do voto. Eu tinha sido candidato a governador de São Paulo em 1982. Eu imaginei que eu ia ganhar as eleições pela quantidade de gente que nós colocávamos na rua, mas quando chegou no resultado eleitoral, eu tive apenas 10% dos votos. Eu fiquei muito decepcionado, porque eu acreditava que trabalhador votava em trabalhador e constatei que não era tão verdadeiro assim. Era preciso que a gente criasse um mecanismo de fazer com que evoluísse a consciência política das pessoas para elas poderem votar na gente. E teve as eleições de 89. O PT tomou a decisão de me lançar candidato a presidente em 89, numa eleição em que disputava a presidência da República todas as grandes figuras públicas e históricas do meu país. Eu era, entre todos os candidatos, uma coisa muito pequena. Era um operário metalúrgico, criador de um partido político de apenas 8 anos de idade, disputando as eleições contra figuras importantes como Leonel de Moura Brizola, um grande companheiro que tinha sido caçado em 1964, que ficou no exílio e que voltou para o Brasil exatamente próximo da época de disputar eleições. Contra o doutor Ulisses Guimarães, que era o presidente do maior partido político no Brasil, foi presidente da Constituinte e tinha um partido que tinha 23 governadores de estados e 306 deputados e senadores. Não havia quem não acreditasse que o Ulisses Guimarães não fosse presidente da República. Tinha um ex-governador de São Paulo, Mário Covas, que era uma figura pública muito importante no Brasil. Tinha o vice-presidente da República, Aureliano Chaves, e tinha muitas outras pessoas importantes da política brasileira disputando as eleições. E eu imaginava que a gente não teria nenhuma chance de disputar aquela eleição. Nenhuma chance. E aconteceu uma surpresa. Eu fui para o segundo turno das eleições. E pela primeira vez, um operário metalúrgico de um partido de esquerda no Brasil, que tinha como aliado apenas o PCdoB, nós conseguimos quase 47% dos votos e quase ganhamos as eleições. A partir do resultado das eleições de 89, numa viagem a Cuba, eu e o companheiro Marco Aurélio começamos a conversar com os companheiros do Partido Comunista Cubano e com o companheiro Fidel Castro e aventamos a possibilidade de fazermos uma reunião com toda a esquerda latino-americana, que muitas, na época, lutavam em partidos muito pequenos, tentando fazer a revolução. E nós, então, resolvemos convidar todas as organizações para que juntos a gente pudesse discutir, através de muita organização dos trabalhadores e do povo em geral, a gente, pela via democrática, chegar a ganhar o poder nos nossos países. Foi assim
que nasceu a ideia da gente convocar o primeiro Fórum de São Paulo. A gente queria que a esquerda da América Latina voltasse a conversar entre si. E a gente queria que a esquerda da América Latina voltasse a disputar os espaços democráticos existentes no seu país. E aconteceu a primeira reunião em São Paulo, numa época de Copa do Mundo, em que tinha país que tinha 15 organizações de esquerda, todas muito pequenas, mas todas muito cheias da verdade, todas muito conscientes de que era através dela que ia nascer a revolução no seu país. E nós, então, começamos a conversar pela primeira vez. Pouca gente se conhecia, pouca gente, sabe, tinha relação de amizade, e a gente foi estabelecendo uma forma de conquistar confiança entre nós para que a gente pudesse construir o que nós hoje chamamos de Fórum de São Paulo. É importante vocês lembrarem, o companheiro Chaves, no segundo encontro que nós tivemos em El Salvador, o Chaves quis participar do Fórum de São Paulo e nós não deixamos. Nós não deixamos porque, na época, o Chaves tinha tentado dar o golpe na Venezuela. Ele era coronel, era professor da Academia Militar na Venezuela e tinha havido Caracaço na Venezuela, tinha morrido 300 pessoas. O Chaves tinha tentado dar um golpe e, quando chegou em El Salvador, o Chaves quis participar, nós não deixamos o Chaves participar, porque, olha, você não é democrático, você tentou dar golpe, você não vai participar do Fórum de São Paulo. E não era apenas nós, não. Era todo o Fórum de São Paulo que tinha essa consciência. Bem, depois a história vocês conhecem. O dado concreto é que o Fórum de São Paulo foi a primeira experiência latino-americana em que a esquerda resolveu se juntar sem precisar tirar as suas diferenças, nem tampouco acabar com as suas divergências, mas ela resolveu discutir, do ponto de vista da organização democrática, disputar os espaços políticos do nosso continente. E vocês sabem que a vitória foi muita nesse período. Vocês sabem que a América Latina, e sobretudo a América do Sul, viveu o seu melhor momento em 500 anos, de 2002 a 2010. Foi a vitória na Argentina, no Chile, no Brasil, na Venezuela, no Equador, né? Foi a vitória, inclusive, de pessoas mais progressistas nos outros países que estiveram do nosso lado, além da vitória do nosso companheiro Chaves na Venezuela. Nós vivemos um período de muita expansão de conquista social e de participação política, animação política no nosso continente. Eu não creio que tenha havido um outro momento histórico em que a sociedade, sabe, da América do Sul e da América Latina teve tantas conquistas e tantas políticas de inclusão social como tiveram nesse período de 2000 a 2010, a 2012, até 2015, quando fizeram o impeachment da companheira Dilma Rousseff. E vocês sabem quantas vezes nós fomos acusados. Vocês sabem quanta difamação e quantos ataques pejorativos se faz contra a esquerda na América do Sul. Nós não somos vistos pela extrema-direita fascista, nem do Brasil e nem do mundo, como organizações democráticas. Eles nos tratam como se nós fôssemos terroristas. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista. Mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende.
Isso nos orgulha, muitas vezes. E muitas vezes nós sabemos que merecemos esse tratado. Normalmente, quando as pessoas chegam à presidência da República, as pessoas não ousam participar do Fórum de São Paulo. A verdade é essa, os nossos companheiros, mesmo os nossos companheiros, não gostavam muito de participar do Fórum de São Paulo. Porque muitas vezes a gente é eleito presidente da República e a gente não gosta de ouvir críticas. As mesmas pessoas que aplaudem a gente durante a campanha, muitas vezes são as mesmas pessoas que vaiam a gente. E a gente, ao invés de perguntar por que elas estão vaiando, a gente as trata como inimiga. E muitas vezes elas nos estão vaiando porque nós não fizemos aquilo que nós prometemos durante o processo eleitoral. Nós não cumprimos aquilo que nós dissemos que íamos fazer. Então é preciso que a gente aprenda a exercitar a democracia o máximo possível que a gente puder exercitar. Porque a democracia ela é muito importante na medida em que você estabelece uma alternância de poder. A democracia é um exercício constante. Eu digo sempre que a democracia é como o casamento. Um casamento, se o marido e a mulher não fazem concessão um para o outro todo santo dia, o casamento acaba. Se numa família o pai e a mãe não fazem concessão para os filhos, a relação fica ruim. Então, a democracia é isso. A democracia é você que está fazendo concessão toda hora, conquista toda hora, derrota toda hora, mas estabelecendo uma forma democrática de viver democraticamente na diversidade. E nós não podemos criar problema uns para os outros. É importante a gente ter clareza disso. Eu, aqui no Brasil, é a primeira vez que um presidente governa esse país pela terceira vez. É a primeira vez. Eu certamente, se tivesse juízo, não teria voltado a ser candidato a presidente da República, porque eu tinha deixado o meu segundo mandato com 87% de bom e ótimo nesse país. Eu poderia utilizar esse capital histórico para os anais da história e não voltar. Afinal de contas, eu tenho 77 anos de idade. Não parece, vocês estão vendo que eu estou aqui muito jovem. E eu digo todo dia para mim acreditar. Eu não digo para vocês acreditarem. Eu digo para mim acreditar. A velhice, ela só acontece quando a pessoa não tem uma causa. Se todo ser humano tiver uma causa, para que ele se dedique, para que ele lute, a velhice não acontece. As rugas podem aparecer no rosto, mas ela não aparece dentro da sua consciência. E aí você continua sempre novo, sempre disposto a lutar. E eu voltei a governar esse país. Primeiro, para restabelecer o processo democrático desse país. A gente gosta de democracia. A gente gosta de ter gente protestando contra a gente. A gente gosta quando tem greve contra a gente. A gente gosta quando negocia. Nada disso é contra a democracia. Tudo isso é resultado da democracia. A democracia não é um pacto de silêncio. A democracia é uma sociedade em movimento, a busca de melhores dias, de melhores conquistas e de melhor qualidade de vida. Então a democracia não pode encomendar, não pode incomodar a nenhum dirigente. E eu sei o quanto nós perdemos no nosso continente. Eu sei o quanto foi triste, sabe? A Argentina ser eleita, ter um presidente de direita há pouco tempo atrás. Eu sei o quanto foi triste a saída do Rafael Correa. Eu sei o quanto foi triste a direita chilena. Eu sei o quanto foi triste o golpe na Bolívia. Eu sei o quanto foi triste a gente ter a companheira Dilma Rousseff impeachada aqui nesse país. E nós, ao invés de ficarmos lamentando,
temos que tirar lições. Aonde é que nós erramos? O que nós não conseguimos fazer? Por que aconteceu tal coisa conosco? Por que depois de 30 anos tentando fazer a revolução, a Frente Farabudo Martins pede a eleição para a direita e na reeleição tem apenas 14% de voto? A gente não pode a vida inteira ficar criticando os outros. De vez em quando a gente tem que olhar para dentro de nós e saber o que nós fizemos de errado. Por que aconteceu aquilo? Por que aconteceu o impeachment da Dilma? Foi só erro da extrema-direita ou nós temos erros enquanto partido político? De vez em quando a gente tem que pensar, a gente tem que meditar para que a gente consiga evitar que novos erros atropecem a caminhada da gente pela conquista da qualidade de vida do nosso povo. Eu voltei a governar esse país porque eu tenho uma missão. Não é nem compromisso de programa de governo, é uma missão. Nós precisamos acabar com a desigualdade no mundo. Não é possível a gente continuar com a desigualdade na comida, no salário, na educação, na moradia, a desigualdade de gênero, a desigualdade racial. Ou seja, todo santo dia a gente vê aumentar o número de pobres no planeta, crianças morrem de fome, enquanto os ricos tentam pagar a passagem de foguete ou de submarino para procurar um novo mundo, quando o mundo deles é esse. Então, companheiros e companheiras do Fórum de São Paulo, entre nós já não tem muita gente que ajudou a fundar o Fórum. Mesmo do PT, eu estava vendo, Zé, ali aparece naquele filme, aparece eu, o Marco Aurélio, você e o Guxiquem. O Marco Aurélio já morreu, o Guxiquem já morreu. Resta nós dois. Como eu pretendo viver até 120 anos, se prepare, porque eu vou continuar preparando os meus discursos aqui. Aqui no Brasil eu costumo chamar a morte de Caetana. E aonde a Caetana estiver, eu estou longe. Eu até tomei uma decisão de não visitar mais cemitério, não visitar mais pessoas doentes no hospital. Agora quero visitar só criança nascendo, só coisa nova brotando, sabe? Porque senão, se eu levantar a mão, alguém pode querer me pegar e me levar, e eu não vou permitir isso. Eu quero dizer para vocês que o Fórum de São Paulo é uma bênção que nós conseguimos criar na América Latina. A esquerda tem problema no mundo inteiro. Eu não sei quantos companheiros europeus tem aqui nesse encontro, mas é preciso que a gente rediscuta o discurso da esquerda. É preciso que a gente repense o que a gente quer e como a gente vai fazer para conquistar. Muitas vezes a direita ela tem mais facilidade do que nós com o discurso fascista. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Na Europa, por exemplo, sabe, a esquerda ela perdeu o discurso para a questão da migração. Ou seja, a esquerda não sabe defender a questão dos imigrantes, é a direita que é contra de verdade. E muitas vezes a direita, como a Angela Merkel, tem uma posição política correta de aceitar milhares de imigrantes na Alemanha. Nós precisamos tentar discutir os nossos erros para que a gente possa corrigi-los. Eu não acho, companheira Gleice, que a gente, entre a esquerda aqui, possa um ficar fazendo crítica ao outro.
Muitas vezes a gente tem um hábito de falar, mas tal cara está errando, então a gente precisa punir, a gente não precisa conversar, nós temos que conversar. Não. Entre amigos, a gente conversa pessoalmente. A gente não faz críticas públicas porque as críticas interessam à extrema-direita. Não interessa ao povo. Se nós tivermos algum problema com algum companheiro, a gente, ao invés de criticá-los publicamente, a gente tem que conversar pessoalmente. Eu sou presidente da República, mas nenhum de vocês, nenhum, nem do PT, nem dos partidos brasileiros e nem dos partidos aliados da esquerda latino-americana, está proibido de fazer crítica a mim ou de chamar o PT a atenção por erro que eu possa cometer. Porque senão a gente não é companheiro. Senão a gente não é aliado de verdade. Aliado não é aquele que está toda hora agradando e alisando. Muitas vezes o verdadeiro amigo é aquele que diz que você está errado. Muitas vezes o verdadeiro companheiro é aquele que chama atenção. E é por isso que eu aprendi ao longo da minha vida respeitar e admirar o companheiro Fidel Castro. Porque desde 1985, em toda a relação que eu tive com Fidel Castro, ele nunca deixou de fazer a crítica que ele tinha que fazer pessoalmente e nunca deixou de elogiar publicamente. Ele agia diferente. Ele criticava pessoalmente e elogiava publicamente. Muitas vezes nós, na esquerda latino-americana, nos autodestruímos. Porque utilizamos muitas vezes os nossos adversários no meio de comunicação para falar mal de nós, para tentar nos destruir, para mostrar os nossos defeitos, porque as virtudes nunca são mostradas. Então, queridos companheiros, eu queria terminar minha fala dizendo para vocês, eu, embora tenha 77 anos, a minha energia para fazer política é de 30. E vocês sabem das tarefas que nós temos a nível internacional. Esse ano, nós temos muitas tarefas. Primeiro, nós temos os BRICS na África do Sul. Depois, nós temos o G20 na Índia. Depois, nós temos a reunião da CELAC, da União Europeia, em Genebra, ainda em Bruxelas esse mês. Depois nós temos a primeira reunião amazônica feita no estado do Pará, com todos os países amazônicos, inclusive estamos convidando a Guiana Francesa para participar. Estamos convidando a Indonésia e estamos convidando os 2 Congos. Mais ainda, nós vamos ter agora em Letícia, na próxima semana, uma reunião com especialistas e cientistas para preparar a chamada reunião de Belém. E mais importante, em 2025, pela primeira vez, a gente vai ter uma reunião para discutir a questão do clima sobre a Amazônia, dentro da Amazônia. No estado amazônico, para as pessoas saberem o que é efetivamente a Amazônia. E queremos construir, com os 8 países da América do Sul, uma política unitária para que a gente possa chegar em dezembro, ou quem sabe menos ainda, nos Emirados Árabes, na COP28, com a posição correta em defesa dos países que mantêm florestas em pé, como a América do Sul e como a África, o Congo, a Brazzaville, o Congo Kinshasa, o Congo Democrático e mais a Indonésia. Então, a nossa tarefa é muito grande. É muito grande e nós não podemos perder 1 minuto de tempo, muito menos de espaço. Senão a gente perde. O Brasil ficou fora do mundo praticamente 6 anos. 6 anos em que o Brasil não era levado a sério em lugar nenhum do mundo. Nós voltamos
E queremos votar não para o Brasil voltar a ter destaque. Nós queremos votar para que a América do Sul e a América Latina voltem a ter destaque. Nós votamos para brigar pela autonomia das Nações Unidas. A ONU não pode continuar com a mesma dimensão que ela teve em 45. É preciso aumentar os membros da ONU com a África, com a América Latina, com os países asiáticos, e é preciso mudar os membros permanentes do Conselho de Segurança, porque são eles que produzem armas, são eles que fazem a guerra, sem passar pela decisão do Conselho de Segurança. Então, nós estamos numa trincheira, além de cuidar do nosso país, nós temos que cuidar de fortalecer o papel dos setores progressistas e democráticos da sociedade nesse mundo. Porque a direita fascista ela tem crescido em muitos lugares. Em lugares que a gente jamais imaginou que ela voltava a crescer. Ela voltou a crescer. Por isso eu queria fazer um apelo, companheira Gleice Hoffmann, presidente do PT, companheiro do PCdoB, companheiro dos partidos da América Latina. Nós não temos tempo a ficar brigando por coisas menores. Quem fazia a crítica ao companheiro Tabaré, ou quem fazia crítica ao companheiro Pepe Mujica, sabe quanta falta fazem eles no poder para a gente poder fazer críticas. Portanto, é muito melhor ter um companheiro da gente cometendo alguns equívocos para a gente criticar do que ter alguém de direita governando que não permite sequer que a gente tenha espaço para fazer crítica. No Brasil, nós aprendemos. 4 anos da extrema-direita nesse país foi uma lição para todos nós. Ou nós criamos juízo, ou nós nos organizamos, e ou nós trabalhamos para resolver os problemas da sociedade brasileira, sobretudo com a questão da inclusão social, ou a extrema-direita está aí, contando mentiras, utilizando fake news, violentando qualquer parâmetro de dignidade para voltar ao poder. Por isso eu quero que vocês saibam que vocês podem contar comigo. Enquanto esse coração jovem estiver pulsando, eu estarei lutando para que a gente conquiste respeitabilidade, a dignidade do povo trabalhador da nossa querida América Latina. Um abraço, queridos, e bom congresso para vocês. Olê, 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 olá. Lula. Para Perú. Amigo de Diego de Simón. El Perú, el Partido Comunista del Perú.